Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala de negócios, empreendedorismo, comportamento e o principal, sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras empreendendo nesse Brasil. E hoje, um tema que eu curto demais, tenho mergulhado nesse tema todos os dias, que é tecnologia e eficiência nos negócios. Esse tema já vinha sendo pautado pela galera aí no direct do Instagram, nas caixinhas, porque tá vibrando na cabeça de todo mundo. Como que eu implemento tecnologia? O que eu faço de tecnologia dentro da minha empresa, que não é só inteligência artificial no geral. E para falar desse tema com a gente, Júlio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo, de energia, de estar aqui com a gente no Papo Empreendedor. Muito obrigado pela sua agenda. E a gente tem uma tradição aqui, que quem se apresenta é o nosso convidado. Então sinta-se em casa e compartilha com a nossa audiência quem é o Júlio, um pouquinho daquilo que você faz e também a sua timeline para você chegar nesse momento aqui conosco. Show de bola. Boa tarde, obrigado aí pelo tempo, pelo espaço também. Basicamente a gente começou essa conversa trazendo para tecnologia, mas primeiro a gente precisa falar de pessoas, né? Então, meu nome é Júlio Bússolo Antunes, eu sou hoje o CEO da GTEL Tecnologia. E a GTEL Tecnologia, ela nasceu dentro de uma empresa de 25 anos de CNPJ, que em 3 anos ela se transformou, no pouco que a gente vai conversar aqui nessa conversa, num ecossistema de várias soluções que não são somente o equipamento que a gente trabalha no dia a dia, mas também todas as tecnologias que a gente acaba conseguindo agregar nas máquinas e também bater um pouco de papo do que a gente consegue trazer de soluções no dia a dia para os empresários e para a linha de frente ali, né? Nas trincheiras que a gente acaba tendo que resolver problemas de cliente, o que os nossos clientes têm de dores e como que está esse ecossistema e esse mundo hoje de IA, de tecnologia, mas principalmente voltada para o dia a dia, né? Eu acho que está muito gourmetizado, IA. Eu participei do Startup Summit semana passada e qualquer palestra que tinha um trecho falando IA, tinha fila ali dentro para todo mundo entrar e... Tá hypado, né? Tá hypado. E basicamente eu vi um dos palestrantes falando que é muito bonito, mas na prática, o que a gente consegue agregar dentro do dia a dia de qualquer empresa com IA? Então, acho que esse é um bate-papo que a gente pode conversar e é um prazer. Júlio, para a gente começar esse bate-papo, o que diferencia seu negócio, né, que é extremamente consultivo, estratégico, de quebrar aquela objeção que você é o carinha do TI, o nerd do computador, o cara que vai ligar na tomada do computador quando ele não estiver funcionando? Boa. Vamos começar sentido. Por aí. A gente sempre acaba começando um início de conversa com empresas de porte maior dentro da camada de técnico de TI, supervisor de TI, gerente de TI. Mas é muito mais do que isso, né? A gente acaba trazendo essa estrutura de serviço / equipamento, mas é muito mais o serviço do que o equipamento. Tipo, 70% é serviço e 30% é o equipamento, porque hoje em dia comprar uma máquina é commodity. Tu consegue comprar uma máquina num celular, parcelar em 10, 12 vezes e relativamente não ter problema. Mas no dia a dia dentro de uma empresa tem X fatores, e a gente pode entrar um pouco mais a fundo sobre isso, do que realmente importa, que é como que a gente está atendendo os nossos clientes. Como que está lá na linha de frente o nosso colaborador que está usando um equipamento, um notebook, um celular, um tablet, ou dentro da estrutura dele, como que está a internet dentro das nossas filiais, dentro da nossa empresa, dentro do nosso prédio. Então tudo isso envolve o que a GTEL consegue agregar dentro das empresas. E é muito mais, antes de a gente fechar qualquer negócio, perguntar para essas áreas quais são as dores, o que está acontecendo, porque é padrão. Todo mundo que tem hoje gente no administrativo é padrão. A máquina está travando, não tem software que tenha compatibilidade. A porra da internet não funciona. Não tem software que tenha compatibilidade com tudo. Então, principalmente uma área que a gente fala, e eu acho que o pessoal do G4 também fala bastante, que é tirar a comunicação interna via WhatsApp e a gente trazer alguma tecnologia para ter esse compartilhamento de dados. Sim. Porque hoje a gente sabe que o WhatsApp, se tu for embora, tu leva o teu celular Sim. e acabou a empresa, todo o know-how que tu acaba tendo ali dentro. Então é muito sobre isso. Trazer soluções embarcado em equipamentos e também a GTEL faz somente o serviço, né? A gente entra dentro das empresas para fazer a gestão da estrutura que a gente acaba falando. E cara, vocês fazem do pequeno ao grande. Como que você quebra essa objeção do cara que fala, não, meu negócio é pequeno, não preciso ter tecnologia, meu sobrinho faz manutenção e formata meu computador. Boa. A gente realmente atende desde o cara que tem 2, 3
10 máquinas até uma empresa que tem 10 mil colaboradores e que está no Brasil inteiro. E são pitches, são propostas de valores totalmente diferentes, né? O cara que tem ali 10, 15, 50 pessoas, ele ainda não tem uma pessoa de TI, ou tem, mas é um estagiário, ou tem, mas é um terceirizado. E aí é onde a gente fala muito dessa questão de não apagar incêndio, mas sim antecipar, né? Como que a gente antecipa o incêndio dentro da TI? É achando as lacunas, os problemas que acabam tendo, e aí eu começo nessa conversa. Putz, tu tens uma empresa que cuida... Tá, me passa aqui qual é o know-how dela. Cara, vai ver o cara da esquina ali que cobra R$500 por mês pra quando tiver um chamado, ele ir lá e passar a borracha na memória RAM e ligar e desligar o computador e dizer que tá tudo funcionando. E esse é o meu concorrente dessas empresas de porte menores. Então, nosso pitch para essas empresas é basicamente... Vamos antecipar o incêndio? Vamos tentar trazer uma abordagem mais de serviço antes de começar a dar problema para a gente não criar aquele caos? Essa é para os menores. E para as maiores empresas de lucro real, a gente está conversando muito sobre isso, né? CAPEX e OPEX. Tira o CAPEX da operação, empresa de lucro real no OPEX abate até 43% de impostos e transforma essa máquina em serviço. E aí dentro dessa camada de serviço é delegar para a gente suporte, manutenção, troca de máquina, garantia, rollout, que a gente fala, né, que é a logística inversa desses equipamentos, e deixar o time de TI preocupado, focado no que é mais importante da empresa, que é o cliente, que é os colaboradores, e que são os softwares que hoje qualquer empresa tem em computador e qualquer empresa tem algum software, desde TOTS, Proteus até os RPs hoje que tem as startups. E a objeção, Júlio, do cara que fala, putz, não, mas eu vou locar um computador, ele não vai sendo imobilizado, né? Igual todo paralelo lá de comprar, alugar carro, comprar ou alugar um apartamento para você morar. Como que você trata isso no processo comercial? Você é um cara focado em comercial, em vendas, né? Faz muito relacionamento com o cliente. Sim. Especificamente no lucro real, a gente vê uma vantagem tributária, mas no geral, como que você trata isso, mostrando pro cara que é mais vantajoso ele não imobilizar tudo isso no patrimônio dele? A parte do imobilizar, né, Felipe, eu acho que tu até tem mais know-how do que eu para falar sobre isso. A gente tem duas modalidades de imobilização. Uma é comprando o equipamento e depreciando mensal, que o equipamento é teu. E aí no final desses 4, 3 anos, tu tem que fazer alguma coisa com essas máquinas. Então, ontem a gente estava conversando com o pessoal de SG que tem uma consultoria muito forte para gerar crédito de carbono, e as empresas acabam não vendo isso, né? Mas empresas de capital aberto, empresas muito grandes, elas têm um target ali de X para gerar crédito de carbono e para trazer uma consciência de algum selo SG. Então, esse ponto é, como que estão as máquinas das empresas hoje? Será que a gente faz a troca realmente correta do tempo de vida útil do ciclo de bateria ou até do próprio equipamento? Então, isso é um approach que eu acabo usando para essas empresas maiores, explicando para eles essa conscientização. Vamos trabalhar juntos? Cara, eu não tô aqui para tirar a vaga de ninguém. Aloca essas pessoas para áreas muito mais importantes e deixa quem sabe realmente trabalhar. Então, eu trago sempre essa parte do CAPEX. A outra modalidade é via leasing, né? As empresas podem comprar os equipamentos e pagar uma parcela todos os meses. Mas se der problema, a gente traz alguns modelos para o dia a dia das pessoas físicas, né? Então, eu trago sempre a analogia de um carro. Se o Felipe hoje tem 3 modelos de andar de carro, né? Tem comprar um carro, tem pegar o carro para ficar 10, 15 dias e tem deslocar para o ponto A ao ponto B. Quando eu falo comprar um equipamento, comprar um carro, desculpa. Quais são as modalidades que tu vem aqui? Qual é a empresa que vem na tua cabeça quando tu fala em comprar? Uma concessionária? Concessionária. Agora, quando tu fala em ficar 15 dias com o carro e depois devolver? Uma Localiza da vida. E quando tu tá num dia a dia, numa correria, que tu não consegue literalmente parar pra fazer nada e tu precisa sair de um ponto A ao ponto B, como aconteceu quase agora? Uber. Óbvio. Então a gente é meio que a modalidade do Uber. A gente fala que locação de equipamento é como se fosse a Localiza. Encher o pneu é contigo, abastecer é contigo. Toda manutenção que acabar tendo, tu vai ter que acionar o seguro, alguma coisa para fazer. Então, locação de equipamento é isso. Certo. E comprar a máquina é literalmente o que tu falou. Agora, no Uber, a nossa modalidade se chama o outsource. Isso é um mercado gigantesco. A gente está falando de bilhões de dólares. Só que o Brasil ele é tropicalizado nos países mais desenvolvidos. E nos Estados Unidos, 80% das empresas lá já são adeptas ao outsource, a serviço. Transformar as máquinas em serviço. Por mais que a tributação lá seja diferente, dá muito menos dor de cabeça contratar uma empresa especializada. Então, essas camadas, a gente entra como se fosse uma modalidade de Uber para as empresas terem essa despreocupação e simplesmente fazer a coisa que a gente fala que é inegociável, que é pagar o nosso boleto. O resto tá tudo certo, é nossa responsabilidade. Cara,
produtividade é uma palavra super importante e extremamente em alta, é algo que eu olho muito, né? Lembrando que produtividade não é fazer muito, né? Mas ter eficiência e eficácia junto. Como que você vê essa dualidade, tecnologia e produtividade? Boa. Quando a gente fala de produtividade, entra mais para dentro do business das empresas, né? Por exemplo, o Felipe, trazendo contexto, tem uma contabilidade e acaba tendo que ter comunicação, onde é que ficam armazenados os dados, playbooks, processos e catalogações do dia a dia. E um ponto que é importante é como que está a estrutura disso tudo. Quando a gente fala de produtividade, tem que ter isso muito claro. Aonde que estão os nossos dados? Hoje as empresas fazem o quê? Formato híbrido, 100% cloud, ou um servidor velho lá que de vez em quando começa a reiniciar e tem que chamar o cara da esquina para resolver. Então, isso é produtividade. Quanto que vale hoje um colaborador com uma máquina com 6 anos de uso que dá tela azul 2, 3 vezes por semana? E acontece. Sim. Quanto que demora hoje para ligar o computador, entrar no browser, abrir o WhatsApp, abrir o software e começar a trabalhar? Se a gente for fazer uma conta de que isso demora 40 minutos comparado a uma máquina nova, multiplicar isso por 1.000 colaboradores, o meu contrato já se paga. Sim. Então, muito é de entender qual é o core da empresa. E o mesmo paralelo quando a gente vai olhar para software, né? Eu gosto de olhar, por exemplo, quanto de clique eu vou economizar para fazer uma determinada tarefa. Certo. Felipe, é um clique. Você tá querendo economizar clique? Sim. Porque ele no final no frigir dos ovos, Sim. eu vou ficar mais bem alimentado mesmo porque eu tive mais produtividade, né? Sim. Mas isso de forma prática, né? Você trouxe aquele dia no bate-papo a questão da segunda tela. Vamos trazer esse case? Sim. A gente usa como prática, né? E eu confesso que eu não gosto de ficar sem a segunda tela também para trabalhar. Vamos trazer esse indicador de algo simples e que é um custo super barato. Mesmo a pessoa que for fazer uma aquisição, né? Vamos trazer esse exemplo que você trouxe para nós daquele dia da segunda tela. Tem uma empresa que hoje a gente conhece muitos parceiros, mas somos partners hoje dos maiores do mercado, que são Dell e Lenovo. A Lenovo, ela fez um estudo há uns 2 anos atrás, quando começou a vir esse movimento muito forte de produtividade e tudo mais, que cada colaborador tem uma produtividade de até mais 30% por conta de uma segunda tela. E a gente para pensar, né? Hoje uma segunda tela realmente é um custo relativo que dá para absorver na empresa. R$1.000, R$2.000, R$1.500. Só que se tu botar uma tela que fique ligada, a gente tá falando que vai durar 60 meses, 48 meses. E se tu multiplicar isso via um colaborador que vai ter 30% a mais de produtividade, quer dizer que essa segunda tela pode estar aberto um chat de comunicação via Workspace, Microsoft, ou até mesmo um software interno para se comunicar, Discord, que é de graça, e muitas empresas acabam não usando isso porque falam, mas é muito caro, eu tenho WhatsApp que é de graça. Cara, tem um Discord aqui que tu pode montar setores, pode montar camadas ali dentro, que as pessoas vão se comunicar via departamentos. E é a primeira entrada de graça que a gente acaba conseguindo implantar nas empresas. E quando a gente volta para essa questão da segunda tela de produtividade, tudo isso também volta novamente para qual é o core da empresa. Óbvio que a gente não vai falar que um cara lá na linha de produção vai precisar de 2 telas para ele ligar e desligar o computador uma vez por dia. Mas uma pessoa que está no comercial, o teu comercial, tendo uma produtividade de, em vez de ligar para 10 pessoas, ligar para 15. Já tem um clique, já tem um menos clique. Como tu mesmo falou, são menos cliques de abrir e fechar abas. Uma pessoa de financeira que abre centenas de planilhas na semana. Cara, se ela tiver uma planilha aberta direto, um software do outro lado, ela consegue fazer esse espelhamento de análise de dados. E até pra gente, que literalmente eu sou o cara criativo da empresa, que gosta de gerar muitas ideias. Cara, eu tô lendo um lado IA, tô fazendo o outro lado no meu Miro, tô fazendo o outro lado no meu Workspace, já passando pro time o que a gente precisa fazer. E já com o chat GPT aqui aberto, pedindo pra ele me ajudar a trazer as ideias de dados em processos para gerar playbook para as pessoas terem clareza do que eles fazem no dia a dia. Sim. Então é muito sobre produtividade. E cara, você trouxe a questão da comunicação como uma ferramenta de produtividade. Eu não consigo acreditar em quem tá usando o WhatsApp ainda, né? Eu sou inimigo do WhatsApp, odeio o WhatsApp, mas tá tudo bem. Somos dois. Tenho um compromisso comigo mesmo de manter ele minimamente controlado e sob controle e não deixar ninguém pendente lá. Mas não curto mesmo o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Sim. Hoje eu utilizo muito o Workspace do Google, acho ele super funcional pelo ambiente todo que ele me fornece. Mas, cara, fora essa questão de ter um ambiente centralizado para comunicação, que aí você trouxe uma solução gratuita, né, que eu não conhecia. Conheci só o Slack, fora o Slack. O que mais no dia a dia você vê de insight que você traz na mesa da empresa quando você tá lá atuando e que o cara fala, putz, descobri a América, melhorou muito minha produtividade. Boa. Teria algum outro exemplo? Cara, eu tô testando uma plataforma e tentando montar um processo, porque
a gente fala que empresas menores, eu escutei esse jargão que o CEO, o cara que tá na linha de frente, tem que segurar no chifre do boi e fazer a coisa acontecer. Pra tudo que é lado ele tá tentando olhar, é claro que ele não tá na operação ali, mas ele tá no gestão / tático e tentando trazer soluções nas áreas que são principais. Sim. Os nossos clientes, o nosso time voltado para pessoas e principalmente a otimização de processo. E nessa otimização de processo, eu tenho 2 cases assim que para mim foram surreais. Hoje, Felipe, eu acho que tu provavelmente deve ser do mesmo modelo que eu. Das 20 reuniões mais ou menos de média que eu tenho por semana, cara, 15 são remotos. E isso eu acho que já é uma coisa comum para as empresas. Sim. E dentro dessas 15, hoje, o Felipe, quem é que tira as pautas de reunião e dessas pautas de reunião, quem é que cria os insights? Hoje, no caso do Felipe. Hoje é uma pessoa humana. Whatever. Que a gente tá eliminando essa pessoa. Exato. Eu também tinha essa dor. E eu participava dessas reuniões e acabava tentando transcrever isso no final do dia. Hoje tem uma IA que tu paga $20, que tu bota ela e fica assistente, e ela é até coach pra ti. Qual que você tá usando? Eu vi algumas opções, mas tem uma que é um ponto vírgula. Que... Ela é roxinha, depois eu posso compartilhar, e ela tem um plug, uma bola e um risco no meio. Tá. A plataforma é sensacional. Ela é até coach. Ela fala pra te falar devagar, porque ela grava, e ela te dá os pontos principais do assunto resumido em texto, resumido em áudio, dentro de uma plataforma. E no final do dia ela resume as reuniões pra ti, quais são os pontos principais que tu tem que repassar. Show. E fica gravado, que é o mais importante. Boa. Então eu parei pra pensar e falei, beleza, resolvi um problema. Só que aonde que eu vou armazenar isso? Eu vou deixar na plataforma? Cara, não, eu quero centralizar. Aí eu fui lá e fui pro Notion. Então eu gerei uma ata de reuniões abertas que vão ficar para a segunda instância, para uma segunda reunião, que acontece muito, né? Primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião. E ali dentro eu pluguei no meu CRM as tarefas para fazer. Então eu faço a ata, eu tenho a reunião online, beleza, via Workspace, plataforma. Eu tenho uma IA que gera as conversas, gerando pontos focais pra gente resolver. Transcrevo tudo isso. Quando tô muito corrido, ela faz um resumo no dia pra mim. E ela me dá até como que eu fui, qual foi a minha nota, quantos que eu falei mais, o quanto que eu falei de rápido, por velocidade, por palavras por minuto. Que legal. E também avisa o que eu posso fazer de insight pra não errar de novo. Porque tem uma nota do quanto que a pessoa prestou atenção na nossa conversa. Tudo isso por $20. Então... acaba sendo irrisório. Sim. Só que tinha a situação de onde é que isso vai estar. Então a gente foi pro Notion e criou a pauta. Dentro do Notion eu falei, cara, mas eu preciso que jogue pro meu CRM, porque eu não quero ficar jogando a mesma informação. Joguei pro CRM. Dentro do CRM eu pluguei no Workspace. Então ele me manda discos de e-mail, quais são as tarefas que eu tenho que fazer durante o dia, durante a semana, e fiquem abertos me mandando e-mail até eu resolver. A gente acaba tendo que ter se politizar para ter essa gestão, porque são muitas informações e no dia a dia a gente deixa passar muita coisa. E você percebe que o segredo não é um software, uma bala de prata que vai resolver todos os meus problemas. Sim. É um ecossistema de pequenos parafusos que foram apertados para a engrenagem como um todo rodar de forma eficiente, né? Sim. Isso gera lucro para a empresa, obviamente, no final do dia, né? Sim. Hoje a gente tem uma premissa de sempre 2 pessoas participarem de uma reunião e uma fazer a anotação. Sim. E a gente está nesse processo de migração. Mas a pessoa ela pode errar, ela pode escrever conforme a palavra dela, perder uma informação importante. Sim. E fora uma questão de otimização de custo, né? Sim. Então, sei lá, vai ter 2 heads de áreas participando de uma reunião. Isso vai inflar o custo operacional, né? Cara, E você tem visto que as empresas estão tendo esse olhar do detalhe, de pensar... Porque algumas empresas têm uma cultura aversa à tecnologia. Sim. E até a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Como implementar essa cultura tech dentro de uma empresa já em existência? Você assumiu uma empresa com 25 anos de CNPJ, né? É um puta de um desafio, né? Mudar a cultura e tudo mais. Como que implementa uma cultura dessa? Né? A gente entende lá na Advice que muito do que foi garantido de processo foi porque eu e meu sócio, a gente começamos por nós, né? Então, eu acho que é bem difícil quando começa da base e de repente o superior não adere, né? Acho que isso também influencia no geral. Mas como que você vê o processo de implementar a tecnologia e falar, viramos a página... Agora nós não usamos mais servidor, nós não ficamos enviando arquivo em Word mais, a gente trabalha no mesmo arquivo. Trabalhamos no mesmo arquivo, graças a Deus. Como que você vê esse processo de implementar essa cultura? Eu acho que depende muito do quais são os públicos que estão ouvindo isso, né? Sim. Provavelmente vão ter vários tipos de
áreas de empresa, mas se a gente for quantificar isso por quantidade de colaboradores, quando a gente entra para uma empresa que já tem recurso otimizado para isso, tem áreas para isso, eu estou fazendo um curso hoje que é gestor de IA e é todo online, tem todo um contexto de como que o ChatGPT otimiza tudo isso e como que a gente traz. Então, assim, eu sou o CEO, eu tenho que ter a obrigação de me atualizar no dia a dia com informações básicas sobre IA, parte de otimização de processo, eu tenho que estar em eventos, eu tenho que tentar me otimizar independente da área que eu tô. Então, é muito sobre primeiro educar, a gente se educar, nós mesmos ter essa regra de se educar. Felipe se educa, o Júlio se educa, pega conteúdo no YouTube, acaba indo para eventos, para feiras, que hoje isso é gigantesco. E aí, quando a gente entra nessas empresas menores, o CEO quer vender. Ele quer gerar grana, quer fazer caixa. E ele não vai parar para olhar isso focado. E é onde a gente fala que é aquela dor do crescimento, né? Investir em tecnologia, às vezes, demora um tempo para trazer o ROI. E as empresas não estão preparadas para esperar esse ROI, às vezes por otimização de caixa, ou até mesmo porque, cara, assim tá bom, eu não quero mexer. Então tem esses dois perfis que são muito dolorosos. Esse CP a gente acaba tendo que trabalhar muito na esteira ali de 6 meses, 1 ano, mostrando valor para ele. Como eu falei, o nosso core é relacionamento e serviço. Depois que ele entende que teve um ROI em alguma POC que a gente fala, em alguma personalização ali de operação, ele acaba indo para as outras áreas. Mas abrir o leque para depois beleza, o primeiro problema é esse, o segundo problema é esse, o terceiro problema é esse. Qual que está dando mais dor? Esse, então vamos resolver. E porque a gente tem uma tendência ao imediatismo, né? Sim. Você me falando, e a nossa visita lá no Google também me trouxe um insight que, sei lá, quando a gente começou lá atrás, eu pensei, putz, eu vou criar vários e-mails, @gmail, porque eu tô usando de graça o Google Drive, eu tô usando o Gmail de graça e tudo mais. E não, a gente optou por, beleza, vamos entrar em determinado momento o Workspace do Google, usar todas as plataformas e melhorar, usar o Workspace como comunicação. Sim. Cara, se for fazer um paralelo, pô, a vida melhorou muito. E não sei como seria hoje, né? A gente conversa às vezes, pô, hoje eu tenho aqui no meu celular todo o rol de comunicação do que todo o time tá conversando sobre todos os setores, sobre uma comunicação escrita com... Agora dá para você mandar áudio lá também, mas eu tenho a comunicação para todo mundo. Sim. Embora não esteja hoje na sede da empresa. Cara, eu não sei como seria a vida se fosse... Como seria sem isso. É igual a história da energia elétrica. Como seria a vida se a gente estivesse agora fazendo com querosene aqui uma lâmpada, né? Você acha que o empresário tá tendo esse nível de consciência de falar, porra, eu vou mudar meu comportamento porque senão meu negócio vai ficar para trás. E meu custo vai subir, né? Obviamente. Legal. A gente, nesses eventos e feiras, eu vi um dado que depois a gente pode consultar se realmente é isso. Se eu não me engano, Uber, Alphabet, que é a parte do Google ali, e Airbnb. Eles têm hoje uma métrica de quanto que cada colaborador gera de lucro para a empresa. E dá uma média de 19 milhões, 16 milhões de dólares por colaborador. Isso já é muito, né? No ano. Muito, extremamente muito. Só que a NVIDIA, e aí eu tenho um gráfico que depois a gente pode compartilhar, ela dá 100 milhões de dólares por colaborador. Então, assim, o negócio disruptou com o IA. E dentro desse ponto que tu acabou de falar, é a gente educar as pessoas. Beleza, a gente não precisa falar nada. Cara, as empresas inovadoras já tinham um valor por colaborador muito alto. Mas entra um cara que literalmente está vendendo a pá para todas essas empresas, que é a NVIDIA, que quase que 90% do mercado de chips para processamento de IA tá voltado para a NVIDIA. E isso tudo centrado dentro de um país, dentro de uma cidade que literalmente é uma ilha. Então, eles estão em Taiwan? Estão em Taiwan. Então, o que acontece? 100 milhões de dólares por colaborador é uma empresa extremamente enxuta, que gera muito caixa e que tem um produto inovador. Só que ela foi muito na diretriz de a NVIDIA agora que tem software, agora que tem plataforma para as pessoas verem o que eles realmente fazem. Antigamente era placa de vídeo, processadores e tudo mais. Então, a NVIDIA foi por um lado voltado que assim, eu não vou vender essa coisa aqui, eu vou vender a pá para esses caras. Deixa que eles vão comprar essa pá em algum momento em efeito manada. Então todo mundo hoje precisa de algum momento de algum chip da NVIDIA. Desde que seja contratando o ChatGPT para usar ali durante o dia que ele está migrando esses dados para algo que é a NVIDIA, ou até mesmo a gente comprando placa de vídeo, renderização de imagem e tudo mais. Então assim,
as empresas precisam se conscientizar que tecnologia pode ser que não traga faturamento, mas ela reduz custo. Ela reduz o custo operacional, né? Como beleza, Felipe, tu faturou agora 100 mil reais a mais. Ótimo, tem imposto, tem funcionário, tem custo operacional, tem toda essa camada, vai te sobrar num serviço de 20% a 30% e numa venda de varejo 5%. Agora, se tu pegar uma empresa e tu reduziu 100 mil reais, o que é melhor? Tu reduzir 100 mil reais e botar na linha de frente que tu reduziu 100 mil e sobra 100 mil, Sim. e aí tem que realmente mostrar esses números, ou faturar 100 mil reais e ter todas essas camadas de custo depois dele. Eu prefiro gerar 100 mil reais de redução de custo. E que isso vai gerar caixa, né? Sim. No final do dia. Sim. E acho que também tem esse movimento de conscientização, né? Eu me recuso quando alguém pede um arquivo em Word. Eu mando sempre o link do doc e ativo como editor pra pessoa. Sim. Eu tô falando público externo, né? Sim. Porque eu me recuso a ficar versão 1, versão 2, versão 3, né? Porque acho que tem esse movimento da gente fazer essa conscientização, né? Trazendo esse caso da NVIDIA, não é à toa que todo mundo quer Taiwan, né? Sim, exato. Que é a galinha dos ovos de ouro. Cara, e você vê que a tecnologia, ela está de forma agressiva substituindo a mão de obra. Eu vi em algum podcast, em algum momento, não vou me recordar a fonte, de que a gente teria um problema social com o avanço da tecnologia, que ele ia gerar um desemprego estrutural. Eu tenho minha opinião contrária, tá? Pessoa baseada em fontes da minha cabeça, brincadeira. Mas é legal a gente discutir sobre isso. Porque eu acredito que existem inúmeras oportunidades inovadoras pela frente, mas qual a sua visão sobre isso? Eu trago um ponto de um cara que eu acabo tirando muito estudo de caso dele, que é o Elon Musk, e ele começou com esses papos de gerar uma renda básica para todo mundo, porque a IA e a automatização e os robôs vão acabar com os empregos e tudo isso. Eu sou contra, eu acho que a gente precisa gerar essa concorrência. Quando provavelmente há 10, 15 anos lançaram a internet, provavelmente iria acabar X setores, e realmente acabou. Só que quem quer trabalhar, provavelmente tem vaga aberta dentro da tua empresa hoje, precisando de uma pessoa muito boa. Sim. Com uma soft skill muito diferenciada, que literalmente tu abre vaga a qualquer momento, dependendo da conversa que tu tem com a pessoa. Provavelmente eu contrataria o Felipe dentro da minha empresa se eu conhecesse ele dentro do mercado que eu precisasse das habilidades dele. E provavelmente o Felipe me contrataria, independente se ele não estivesse precisando, para essa área. Então é muito da gente se especializar em alguma coisa e ser muito bom. E dentro dessa conversa, onde a gente fala de acabar as vagas ou acabar os empregos, operacionalmente, a gente vê falta de emprego em tudo que é lugar. Quem quer trabalhar hoje como estoquista de mercado? Quem quer trabalhar hoje como pedreiro, como carpinteiro? São muito poucas pessoas. Quem quer trabalhar hoje como caminhoneiro? Sim. Então, assim, essa educação de que vai acabar os empregos é muito pelo contrário. As pessoas querem sentar hoje no escritório, ficar digitando e 8, 7 horas da noite ir embora e acabou o negócio. E se de preferência trabalhar híbrido. Então, é muito sobre como que a gente vai saber perguntar melhor para as tecnologias, para as IAs, e é saber fazer esses prompts que a gente fala da vida, esses linguajar de renderizar o chat GPT para ele ser uma pessoa para te tirar as dúvidas e a gente só perguntar bem. Então hoje, abrindo um parênteses, antigamente jornalismo não era tão bem visto dentro das empresas. Eu já vi várias empresas de tecnologia contratando estagiário de jornalismo. Por quê? O cara tem uma boa leitura, tem uma boa oratória e ele sabe muito bem interpretar texto. Sim. Se ele sabe fazer isso, ele só precisa perguntar correto para uma IA o que ele precisa ser. Desde desenvolvedor, até administrador, até comercial, até copywriter, qualquer coisa. Porque a gargala tá e você colocar o cara que não sabe se comunicar na frente do chat GPT não vai resolver porcaria nenhuma, né? Exatamente. E hoje a informação tá chegando pra gente. Sim. Hoje é fácil a gente trazer conteúdos de graça ou até mesmo comprando esses conteúdos que já começou a vir especialistas nessas áreas. Então é muito sobre ter vontade de estudar. E as pessoas hoje têm preguiça de estudar. Se a gente for pegar a média de pessoas que leem livros no ano, cara, se a gente rodar aqui, a pessoa lê um livro a cada 3 anos, um livro a cada 1 ano. E eu fiz uma pegada há 3 anos atrás que eu li 45 livros. Só que literalmente eu tava home office, eu tava trabalhando em outras áreas. Isso faz 5 anos, na verdade, já faz tempo. E isso me trouxe muito know-how, mas eu estudei. Eu tava tendo a oportunidade de estudar. E a geração que tem 16, 17, 18, 19 anos, ela precisa entender que até os 30, ela vai ter que ser especialista e aprender e melhorar muito para nos 30 começar a ganhar grana. Começar a desenvolver um potencial dentro de uma empresa. Porque ela precisa ter know-how.
Só que as pessoas têm preguiça de estudar. Mas é um desafio, né? Pra uma galera que tá acostumada com um vídeo de TikTok e pra um livro de 200 páginas, Sim. né? É um desafio. O do Elon Musk tem 480. Então... É desafiador, né? E aí dá um pouco até de... Sei lá, você fica um pouco indignado porque, putz, beleza, não tô afim de ler um livro, 400 páginas. Então vai lá e pega o resumo, lê o audiobook de 12 minutos lá, aquele aplicativo que resume livros em 12 minutos. Mas nem nesse ponto, às vezes, a pessoa tá interessada, né? Pior, né? A gente pegar o tempo de tela usada no celular durante o dia, a pessoa fica em média hoje de 1h30 a 3 horas no TikTok, Instagram e YouTube. Sim. O cara separa 20 minutos. 20 minutos por dia lendo qualquer coisa de informação, desde que seja em tela ou até mesmo em livros. Eu prefiro livro, eu gosto de e cheirar também aquele livro novo, eu adoro aquilo. Então, assim, é muito sobre quais são as suas prioridades. O TikTok não vai te dar dinheiro. Claro que a gente pode usar ele para educacional, as crianças e tudo mais, mas não usa. Vou ficar olhando bichinho. Mas ela tem ali como filtrar e pedir para trazer conteúdos relativamente relevantes, que são cápsulas, né? São pílulas de conteúdos que hoje acho que tá vindo muito forte, né? O Felipe não quer mais ficar 45 minutos vendo um podcast. Ele quer as pílulas do podcast, os cortes, que hoje o nosso amigo Pablo Marçal estourou aí nas redes sociais, que todo mundo conhece esse cara, porque ele pega os cortes e transfere em micro conteúdos que todo mundo fica vendo com uma musiquinha legal no fundo. Isso é o que a geração abaixo da gente gostaria de estudar. Só que até ela ter essa pegada de usar para o educacional, muita coisa vai acontecendo de diluição do conteúdo. Cara, como você vê... Quantos anos você tem? 26. 26? Como você vê essa galera aí, 18, 17 anos, que foram criados na tecnologia, né? Porque você provavelmente é da época da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, né? TV Globinho. Nossa época. E que a gente não tinha tanto acesso a um computador quando a gente era criança e possivelmente na adolescência, aí que a gente começou a ter acesso a um computador, aquele computador branco ainda, com aquela internet que não valia uma bosta. E aí você teve o contato e hoje você tá dominando a TI, não tem WhatsApp e tudo mais. Sim. Você que é do mundo da tecnologia, o que fazer com essa galera que nasceu em 2000, 2005, que já nasceu com o celular na mão e não consegue usar um computador? Vamos lá, depende do contexto, né? Se a gente voltar pro pessoal, eu acho que são restrições, né? Nós mesmo temos que se policiar para não ficar tanto tempo na tela. Sim. Porque tem um estudo que a gente pode pegar que quem é casado, eu sou casado há 2 anos e tô com a minha esposa há 7. Então, assim, a gente tem que ter tempo de qualidade. Quantas pessoas tu vê no restaurante que ficam ali, uma na frente da outra, rolando tela de uma vida de uma pessoa que ela nem sabe? Um blogueiro, uma pessoa que ela gosta de seguir. E aí, o problema é que a pessoa não tem uma pessoa que ela gosta de seguir. Ela gosta de seguir 15. Sim. Acaba a história, ela vai pro próximo, e ela fica 1h30. E aí, voltando para a parte de pai e mãe, a gente que já é casado, que tem uma casa própria, que trabalha, a gente vê os nossos pais 2, 3 vezes por semana. Beleza, mas quando a gente tá lá, a gente tem tempo de qualidade. Quantas pessoas chegam numa mesa de família, alguma coisa, e sentam no celular e começam a ficar rodando tela? E vê o pai 1, 2, 3 vezes por semana, porque é corrido e tá tudo certo. É uma migração normal. Sim. Então, dar prioridade para as coisas certas e tá tudo certo usar uma tela, jogar algum jogo, gostar de mexer no celular. Mas não ter isso como prioridade, na parte pessoal. E na parte de empresa, eu acho que hoje a gente precisa entender que dependendo do nicho e dependendo da área que a pessoa atua, ela precisa descansar os olhos. Ter muita informação, 2 telas, às vezes pode ser ruim por conta do dia todo mexendo em 2 telas. Sim. Então tá tudo certo ela tirar 10, 15 minutos para ir ali tomar um café, falar com a pessoa que tá na frente. E 10, 15 minutos de 1 em 1 hora, de 40 minutos, ou fazer uma atividade manual, é muito importante, porque a gente vai atrofiando. Então, uma pessoa que fica o dia inteiro sentada, mexendo no teclado, daqui 15 anos ela tá corcunda e literalmente ela... Com uma ler nos dedos, né? Os dedos não são mais redondos, eles são literalmente sem mais impressão digital, porque a gente fica o dia inteiro usando ele. Sim. Então, tudo isso é muito de cultura da empresa. Nós trabalhamos muito... Eu acho que essa palavra growth ficou muito gourmetizada, mas trazer esse growth pro dia a dia, principalmente para as áreas de vendas, de marketing, de CX, de atendimento ao cliente, quem faz suporte,
é muito importante todo mundo estar interligado e estar se comunicando. Então é muito de se levantar, ir lá conversar com as pessoas também, ver como é que tá, fazer brainstorms, entender como é que é o dia a dia da empresa, quais são as tarefas. Isso dá pra fazer no Discord? Dá, mas também dá pra fazer numa mesa de reunião, cara. É importante, né? Dá pra pegar uma folha, eu sou um cara que eu adoro pegar uma folha A3, eu tenho um quadro dentro da minha sala e eu fico rabiscando. Claro que eu transfiro isso depois para um software, alguma coisa, mas tu tem que ter um modelo que tu consiga usar as duas coisas a favor. O digital e também o papel, a conversa tete a tete também é muito importante, né? Legal. Júlio, você está aí nas trincheiras empreendendo e o dia a dia do empreendedor nunca é uma tarefa fácil, né? E eu gosto de pensar que todo mundo tem um mantra, né? Sim. Algo que vai direcionando ali o farol no alto mar. Qual que é o seu mantra no dia a dia, nos inúmeros desafios que a empresa passa, né? Porque se você falar que ela não está passando por desafio, me contrata, né? Que tá todo mundo na mesma, né? Sim. Eu acho que é muito sobre entender quais são os propósitos que a gente tem como pessoa, né? Eu, por ter que acabar tendo que assumir uma posição de liderança muito novo, eu tive que amadurecer muito. E nesse amadurecimento veio entender cada pessoa e passar por treinamentos, por cursos e também se autoconhecer qual é a nossa soft skill, o que a gente sabe fazer de bem, o que a gente pode delegar para as outras pessoas que a gente também pode ter confiança. E se a gente parar para pensar, tudo é pessoas. Sim. Tudo. Desde o fornecedor, desde os nossos colaboradores, desde os nossos clientes. E trazer esse contexto humanizado e trazer esse contexto de entender primeiro o que está acontecendo com as pessoas para depois passar as tarefas, tem dia que não dá para te tentar vender para um cara que o cachorro dele morreu ou que a namorada dele brigou com ele. Esquece, cara. Ele tá num dia ruim. Tu tem que ter uma parte psicológica ali, do pouco que tu tem de relacionamento, entender como é que tá a pessoa. Sim. E os nossos colaboradores também. A gente precisa entender que todo mundo tem dias ruins, dias maus. E nesses dias maus tá tudo certo a pessoa não entregar performance. Então, o meu mantra é sempre trazer o propósito de pessoas dentro da empresa como cultura. Assim, a gente não pode ficar falando e chegar depois xingar um colaborador ou até mesmo cobrar ele. Eu gosto muito desse negócio de conversar. Óbvio que tem uma hierarquia e todo mundo precisa se respeitar, mas eu nunca sou o cara que manda. Eu tenho muito esse negócio de autonomia das pessoas, /delegação, /teste. Sim. Então é muito de a gente testar antes e dando corda pra pessoa ver onde é que ela vai puxar, Sim. mas também dá autonomia pra ela errar em coisas pequenas. É muito daquela porta que a gente fala que são as portas de banco, né? Que a gente passa uma vez e não consegue mais voltar. E isso está no livro do Jeff Bezos, da Amazon ali, Cartas para os Investidores. E ele falava que o time dele poderia errar naquela porta que ele consegue abrir e fechar quantas vezes ele quiser. Agora, se é uma coisa que é aquela porta de banco, que tu não consegue mais voltar, acaba tendo que pedir uma liberação para as pessoas que estão em cima deles, na hierarquia acima. E no dia a dia eu gosto muito de falar sobre isso lá dentro da empresa, para as pessoas se conscientizarem disso. Tem que errar, tem que aprender, mas também, cara, errar uma vez é normal, 2 vezes tem que ser cobrado, na terceira vez tem que entender o que aconteceu e na quarta vez fazer o feedback. Lá dentro a gente tem 3 feedbacks e o primeiro é mais de boa, o segundo é um pouquinho mais pesado e o terceiro é promover para o mercado de trabalho. Porque não tem como, cara, as empresas têm que trazer resultado. Sim. E essa promoção para o mercado de trabalho é doloroso. Mas ela é honesta também, né? Sim, e naquela parte que a gente falou ali de 25 anos de empresa, teve muita gente que agregou muito na empresa, só que em algum determinado momento a gente teve que encerrar o ciclo. E é muito E tá tudo certo. sobre esse papo de ser transparente. Cara, tá tudo certo. Pega aqui tudo certinho, paga tudo que tem na folha, faz tudo que é pra não dar problema. E lá na frente a gente vai colher fruto. Essa pessoa vai falar bem da gente. Ela não vai xingar a gente num jantar, num almoço, num restaurante, num churrasco. Beleza que ela não fale bem porque ela ficou chateada, mas só pelo fato de não xingar e não falar mal, a gente já tá no positivo. É meio caminho andado, né? Então, assim, e é muito desse ecossistema de pessoas. Eu gosto muito sobre essa cultura de liderança /delegação. Eu não sou cara autoritário, tanto que eu bato perna aí pelo Brasil inteiro e eu acabo tendo essa autonomia porque as pessoas que estão lá dentro eu tenho confiança. Pessoas que abrem e fecham a empresa, pessoas que têm acesso a dados sigilosos, mas foram testados antes de entrar e Sim. ter essa autonomia, óbvio. Essa analogia da porta do banco é bem legal, né? No sentido de você desenvolver o colaborador, mas também não privar ele desse crescimento, mas também contingenciar os riscos, né? Não confiar cegamente e depois ter algum problema com ele. Cara, e quando você está na roda de amigos, no poker, fora tecnologia, existe algum outro tema, quando o papo é empreendedor, que você coloca na mesa? Eu acho que o primeiro papo que a gente fala quando tá numa mesa redonda, tanto com novas pessoas quanto no nosso grupo ali, né? Confraria que a gente fala, ou grupo de network, ou até grupo de amigos,
Cara, vamos gerar primeiro a amizade, o relacionamento, e depois vamos falar de business, de negócio. Sim. Porque as pessoas hoje, elas só querem faturar, tirar o pedido e acabou, cara. E esse negócio de tentar trazer um relacionamento mais íntimo, beleza que a gente não tem escalabilidade a ponto de literalmente crescer 100, 200 vezes no mês. Tá tudo certo. Mas essa construção de botar de pá e não tirar de colher é muito importante. Sim. As empresas querem muito botar de pá e tirar de colher, tá tudo certo. Mas em algum momento vai parar de entrar. E quando parar de entrar, vai continuar saindo, porque ela não conseguiu fechar a torneira dos problemas. E é muito de entrar no relacionamento de novo, de pessoas, trazer essa cultura de gerar amigos dentro do negócio, óbvio, e depois tentar trocar negócio, indicar, falar do serviço do colega para as pessoas que estão no ciclo de amizade. Eu fui almoçar hoje com um grupo de empresários e aí um cara falou assim, cara, eu não aceito que a pessoa que é minha amiga pedir desconto do meu serviço. E é verdade, cara. Porque a gente tem que gerar negócio um pro outro e não ficar nesse negócio de ficar pedindo desconto. Porque, cara, se tu tem o teu valor, eu não sou o cara que vou botar preço nele. Procura o mais barato. E a conta do restaurante foi um pouco cara e eu acabei pagando, então por isso que eu fiquei com essa dor e fiquei refletindo. Verdade, mas quando eu for falar de algum negócio, eu não vou dar desconto também. Isso aí. Mas é muito sobre isso, sabe? De ter descontrair, gerar uma camada que tu quebre, aquela camada de, cara, o cara só quer me vender. Putz, não, de novo, fazer esse pitch de venda pra mim, cara, eu já tô... Isso acontece numa roda. Tu manda uma gelada, a pessoa quer tentar vender em cima desse cara. Beleza, pode ser que tu vende, mas esse cara nunca vai te indicar pra um amigo dele. Porque ele vai dizer, cara, aquele cara é chato demais, ele vai chegar aqui e vai começar a ficar falando da empresa dele. Aí fica parecendo nada contra, mas nada a favor, uma venda Herbalife, Rinodê, né? Tirar o pedido que a gente fala, né? Ou vender ovo, né? Tu vende ovo e acabou. O cara vai comprar no outro dia porque precisa, não porque a solução foi boa. É só porque é o ovo. Sim. Julião, cara, obrigado pelo papo. É muito bom sempre falar sobre tecnologia. Eu acho que essa é a pauta prioritária para o empresário, para ele gerar o lucro dele no final do dia, ele precisa disso. Acho que a gente precisa abrir nossa consciência para pensar como que eu integro tecnologia com pessoas e tá certo, essa dupla faz nosso negócio prosperar. Cara, a gente sempre costuma deixar nossos convidados com a porta aberta para nossa audiência. Legal. As pessoas querem trocar uma ideia, querem conversar com você sobre tecnologia, ou também conhecer um pouco mais do trabalho da sua empresa, como que as pessoas te acham nesse mundo de internet? Boa, a gente acaba às vezes querendo delegar muitas coisas, né? E eu vi que a Cris do Nubank, ela responde todo mundo no direct. E é uma empresa bilionária que literalmente tem alguns milhares de colaboradores. Então, a gente acaba conversando com muita gente no Instagram, tendo indicação e até mesmo durante o dia a dia trocando o WhatsApp ali. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do nosso ecossistema, pode me chamar no meu Instagram, Júlio Bússolo. Quem quiser ver a GTEL e entender o que ela realmente faz, é a GTEL Tecnologia, tanto em site, quanto em Instagram, quanto LinkedIn. E eu acho que esse bate-papo é muito legal pra gente trocar ideia, entender realmente o que é o ecossistema de cultura, de inovação, trazer processos pessoas, tecnologia. E, cara, foi um prazer, obrigado aí pelo espaço e tamo junto. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais um podcast. Você que quer acompanhar nosso conteúdo, a gente falou sobre tecnologia hoje, né? E a gente está 100% presente nas plataformas de vídeo e áudio. Basta nos procurar com @Papo Empreendedor Podcast. Eu continuo reforçando que eu, Felipe, também estou super disponível lá no meu Instagram, no direct, para trocar ideia, discutir insights que vocês tiveram. As pessoas acabam mandando mensagem às vezes. Felipe, tal convidado trocou tal ideia lá no episódio. O que você acha disso? Eu gosto desse processo de curadoria. Legal. Eu sou sempre disponível. Muito obrigado pelo papo e até a próxima.